Paz do Senhor. Amém. Obrigado pelo seu amém. Mas não foi todos, né? Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Obrigado, José, pelo seu amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Isso, olha que legal. Que bom estar aqui com vocês. Acho que me chamam de Carlão porque eu sou grande, né? Mas tem gente maior que eu, né, irmãos? Eu estava aqui com vocês louvando a Deus naquele hino que diz que eu me prostro. Como é que é aquele hino? Lança aí já aquele. Que nós nos rendemos aos pés dele. E eu estava tendo uma contemplação de Deus. Eu comecei a lembrar na minha juventude, quando, na época de 80, eu tinha os meus 15 anos, 16 anos. Quem tem 16 anos aqui? Ô, Camila, 16 anos. Oh, que vontade de voltar. Não dá para dar ré na idade, né? Quem tem 16, 17 anos, 18, 19, 20? Vocês acreditam que eu passei por aí? Vocês acreditam que eu passei por aí? Eu tive essa idade aí, eu sei o que é. E eu estava contemplando através daquele hino e me lembrando da época de 80, 85, 90, porque eu nasci em 1965, e eu estava pensando, puxa, quanto tempo eu perdi na minha vida fazendo coisas que só consumiram a minha vida, bebendo coisas, fumando coisas que só me tiravam a alegria em vez de me dar. E me deu uma alegria muito grande de poder estar aqui com vocês hoje e poder olhar para você e dizer assim, está valendo a pena para mim, porque hoje eu tenho 53, 52 anos, é isso, pastora? Porque depois que passa dos 50, você tem que esquecer, irmão. Tem que ter alguém para lembrar você, porque depois, chegou nos 50, você não quer ir para frente mais, você quer só, mas não tem jeito, a gente só vai para frente, amém? E você também só vai para frente, o negócio de ficar voltando para trás não dá. Mas eu me alegro em Deus, porque eu posso ver você hoje e dizer a você que eu perdi muito tempo na minha caminhada, mas ainda bem que Jesus, no meu trajeto de vida, Ele me encontrou. Não fui eu que encontrei a Cristo. Não fui eu, foi Jesus que me encontrou. De repente você está aqui hoje e você está dizendo, eu quero encontrar com Jesus. Ixi, você não vai encontrá-lo. É Ele que se encontra conosco. É Ele que se encontrou com um jovem chamado Carlão, aos 17 anos, e entrou na minha vida e começou a mudar a história da minha vida. E é esse mesmo Deus que desce do céu para ter um encontro com você. Quantos aqui já foram ao céu? Ninguém. Amém? Jesus está onde? E quem já foi lá? Você já foi lá, jovem? Conhecer Jesus? Não. Mas quem veio para a terra? Quem veio para a terra? A Bíblia diz que Ele deixou toda a sua glória, deixou o resplendor do céu, deixou tudo aquilo de bom que você possa imaginar. E Ele vem para uma terra sedenta. Ele vem para uma terra imunda, ele vem para uma terra a qual ele não era digno nem de pisar aqui, mas ele se desfaz de tudo para ter um encontro com você. E você está aqui hoje e a sua mente começa a dizer assim, eu vim porque a pessoa do meu lado me convidou, eu vim porque alguém me chamou, eu vim porque o meu amigo me chamou, mas a verdade, Deus já tinha marcado na sua agenda esta noite. Você quer ver? Eu vim para cá achando que ia só vir eu e um pouquinho. Mas Deus hoje, Ele marcou uma agenda com mais pessoas, porque Ele quer falar com você, jovem. Ele quer falar com você que não é jovem, Deus quer falar conosco. Se tem um culto que o velho tem que vir, é no culto de jovem. Por quê? Porque você vê uma geração que está atrás de você. Porque eu sou velho, eu não sou jovem. O John Akiyama não é jovem, ele é velho. O Valente não é jovem, nós somos velhos, mas fortalecidos na força do Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para você, jovem, nós olhamos e dizemos assim, está valendo a pena. Quando eu olho para os meus 4 filhos, fazendo coisas hoje que eu nunca fiz, eu olho para eles maiores que eu,
E eu digo, valeu a pena. Valeu a pena naqueles dias ruins do meu casamento com a pastora Cláudia, que muitas vezes nós queríamos separar, nós queríamos acabar com aquela história, mas nós continuamos firmes, e foi nascendo os filhos, nasceu essa bênção na nossa vida chamada Kemi, amém? Nasceu a Daniele, essa maravilha, que o Júnior para casar com você vai ter que suar, vai ter que fazer muito macarrão frio para o pastor. Picanha não chegou, mas vai chegar. E aí nasce o Samuel, esse homem bonito, que a cara para casar com ele vai ter que suar. Até parece, né, irmão? E depois vem Timóteo, esse rapaz bonito, baterista. Então, quando eu olho para vocês, eu digo assim, está valendo a pena. E quando eu estava ali, porque muitas vezes a gente se entristece com as coisas que acontecem. A gente se entristece como pastor, a gente se entristece como marido, você se entristece como filho, como jovem. Porém, quando nós, velhos que estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, olhamos para você, nós estamos dizendo, está vindo uma geração atrás de nós. Está vindo uma geração que está atrás de nós. E quando você olha para o velho no meio dos jovens, quando você olhar o cabelo branco do valente, quando você olhar a barba branca do pastor, você vai dizer, eu quero também ficar com os cabelos brancos, eu quero também ficar desse jeito, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Porque o que importa não é se o cabelo é branco ou preto, o que importa é que você vai olhar para nós e vai dizer, se eles conseguiram, se eles estão vencendo, eu vou vencer, amém? Amém? E um dia chegará o seu dia de ser pai. Chegará o seu dia de você também ser o exemplo para uma nova geração. E nós hoje aqui estamos sendo beneficiados, porque vocês podem olhar para nós e dizer, eles estão vencendo, eles estão conquistando, e nós também podemos. Jovem, você pode servir a Deus. Nós poderíamos hoje estarmos todos na disco, mas hoje nós não fomos para lá, viemos para a casa de Deus, porque aqui Deus tem o melhor para nós. E eu quero dizer para você, eu tenho uma mensagem para pregar, ela vai durar 30 minutos. E me pediram para falar do livro de Jesus Cristo, que segundo Mateus foi escrito, mas o Espírito Santo falou para mim, você não vai falar do livro, você vai falar do personagem chamado Levi, do personagem chamado Mateus. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele saiu, e a Bíblia diz, em Isaías 61, verso 1, que Jesus ele veio para pregar boas novas. Jesus veio para dizer para o enfermo, você pode ser curado, eu vou te curar. Jesus veio para encontrar os jovens da sua época e dizer, você tem valor, você pode ser alguém muito melhor do que a sociedade está dizendo. Jesus ele veio pregar boas novas. E quando você olha para o evangelho de Jesus, que segundo Mateus vai escrever, segundo Lucas, segundo Marcos e João, segundo João, por quê? Os evangelhos não são dele, os evangelhos são de Jesus. Foi Jesus que era o personagem principal. Só que Deus, chamado Jesus Cristo, usou esses homens para deixar registrado aquilo que ele fez, ou uma parte daquilo que ele fez, para que hoje nós pudéssemos ter a Bíblia como livro de ensino, como livro de conduta, para o jovem, para o velho, para o homem, para a mulher. E eu quero falar hoje, em Lucas, capítulo 5, e verso 27 a 29, nós vamos projetar, e você vai ler aqui, não precisa procurar na sua Bíblia. Pastor, o senhor não vai falar do livro de Mateus? Não. Eu quero falar de um chamado de um jovem, que ninguém dava nada para ele, que a sociedade desprezava. Mas quando Deus o encontrou, Deus mudou a história dele. Então Lucas capítulo 5, verso 27 diz assim,
E depois disso, diga comigo assim, e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Esse Levi é o homem que Deus usou para escrever o livro de Mateus. Ele tinha dois nomes, Mateu Levi ou Levi Mateus. E ele está aonde? Ele está morando em Jerusalém, e ele está na sua cidade, e ele tinha uma profissão. A profissão dele, ele era um publicano. O que quer dizer um publicano? Ele era um colhedor de impostos. Ele era um cobrador do governo de Roma. Esse homem chamado Mateus, esse homem chamado Levi, a profissão dele era cobrar imposto dos judeus. Levi, ou Mateus, ele era judeu. Seu pai era judeu, sua mãe era judia, sua família era judaica. Porém, todas as cidades daquela época eram governadas por Roma. Era Roma que mandava em tudo. É quase igual hoje. Quem manda no Japão? Quem sabe? Você que estuda. Quem que manda no Japão? Quem? Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos o Japão se rendeu na guerra. A América venceu o Japão. E o Japão resolveu se render. E quem governa isso aqui é a América. Por isso, o Japão se paga tributo. Então, todas as pessoas e todas as cidades pagavam tributo para Roma. Só que Roma era opressora, oprimia todas as cidades. E ele pegava cobradores de impostos e colocava na cidade para cobrar os impostos. Só que não era imposto somente devido. A verdade, os cobradores de impostos, eles roubavam. Eles pegavam o que era para Roma e ainda pegava mais um pouco das pessoas para eles. É por isso que quando a Bíblia fala de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu era um ladrão. Era um homem pequeno, mas era um cobrador de impostos que cobrava acima do que era devido. E esse homem aqui era considerado pelos judeus como um traidor. Por quê? Porque ele trabalhava, sendo judeu, para um país opressor. Ele trabalhava para Roma. E Roma oprimia Jerusalém. Roma oprimia Israel. Extorquia e tirava tudo que podia através dos impostos. Então, Mateus, ele era um homem odiado. Os judeus odiavam os cobradores de impostos. É a mesma coisa agora. Por exemplo, eu não gosto de algumas empreiteiras. Tem empreiteiras que eu não gosto, porque eles tiram tudo que puder das pessoas. Eles pegam o que é devido e ainda pegam aquilo que não devem. Tem empreiteira assim, não tem? Eu já trabalhei para empreiteira que 3 passagens, paguei 1.200.000 em 3 passagens. Então, existe isso, e quando você vê isso, você fica indignado. Porque você ganha pouco, mas um pouco vai para algumas empreiteiras, e muitas empreiteiras não dão assistência como deve para as pessoas. Então, o que está acontecendo aqui? Tem um homem judeu que trabalha para o inimigo. Então, os judeus odiavam ele. Mateus não podia nem ir na sinagoga. Eu quero dizer para você que, provavelmente, até os pais de Mateus o odiavam. Porque ele era como um traidor de Israel. Ele era como um traidor de Jerusalém. É igual aquele Tantocha. Sabe, tem Tantocha que ninguém gosta dele. Por quê? Porque o cara veio de ajudar, ele atrapalha.
Você fala assim, fala isso para o camarada, ele fala outra coisa. Faz um tsuyaku para mim, né? Você fala A, ele fala B. E aqui então, existe um homem que está sendo odiado pela sua própria nação. Só que Mateus, ele era um homem conhecedor, ele tinha ali, eu não vou falar a idade, a Bíblia não diz, mas ele era um pouquinho mais do que jovem. Talvez ali os seus 28 ou 30 anos. E ele era um conhecedor da palavra de Deus. Mateus era um homem que conhecia Deus. Mateus era um homem que conhecia a antiga aliança. Mateus fazia parte de uma família escolhida por Deus. Só que na caminhada de Mateus, ele assumiu uma profissão que fez com que a sua sociedade o banisse. A sua sociedade, os seus parentes o rejeitavam, simplesmente porque ele trabalhava para um país que os oprimia. Mas aí, nesse texto que nós estamos lendo, nós vamos ver que Jesus ele vai fazer duas coisas importantes. No versículo que lemos, você pode projetar aí, filho? No versículo que lemos, Jesus vai fazer duas coisas importantes. E isso ele vai fazer aqui hoje. Ele vai fazer coisas maravilhosas se você crer e se você abrir o teu coração. A Bíblia diz que Jesus, ele vinha fazendo milagres sobre a terra. Jesus, enquanto aqui estava, a fama dele começou a correr por toda Jerusalém. Por quê? Porque ele dizia ao morto, levanta, o morto levantava. Ele dizia ao paralítico, anda, e o paralítico andava. Ele dizia ao surdo, ouve, e o surdo saía ouvindo. Ele dizia ao cego, veja, e o cego saía vendo. Ele dizia ao demônio, sai, e o demônio saía. Deus dava ordem aos peixes, entrem na rede, eles entravam. Deus, Jesus Cristo, olhava para o vento e dizia, vento, cala-te, e o vento parava. Jesus olhava para o mar e dizia, mar, aquieta-te, e o mar aquietava. E Jesus está pregando e fazendo maravilhas. Jesus está fazendo proeza. E provavelmente, Mateus, lá na sua cidade, está ouvindo o boato, está ouvindo o comentário, está ouvindo o que está acontecendo na sua pátria. E provavelmente, mesmo ele estando ali desviado da presença de Deus, mesmo ele estando ali fazendo coisas que ele vê que não devia, mesmo ele cobrando coisas que não devia, mesmo ele sendo odiado, e talvez ele olhava para dentro dele e ele falava assim, puxa, eu não deveria estar nessa profissão, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar cobrando o imposto demasiado dos meus próprios irmãos. Provavelmente havia no coração deste homem chamado Mateus uma esperança de mudança. E ele começa a ouvir que tem um homem chamado Jesus, que está operando maravilhas. E ele sabia, porque os judeus esperavam a vinda do Messias. E as pessoas começam a dizer, será que não é esse homem o Messias? O rei de Israel? O rei dos judeus? Será que não é esse que nós estamos esperando? Pense comigo, olhe para mim. Imagina aqui no Japão, um pastor começar a fazer o que Jesus fazia. Esse Japão do norte e sul vai conhecê-lo. Vai ou não vai? Agora imagina Jesus pegando 5 pães e 2 peixinhos e alimentando uma multidão de 5.000 homens. Imagina Jesus dizendo ao vento, cala-te, mar, aquieta-te, paralítico anda, enfermo seja curado. Irmão, a fama de Jesus correu por toda aquela região. E provavelmente Mateus está com seu coração ansioso para conhecer. Provavelmente Mateus está dizendo, esse é Jesus que era de vir e chegou. Esse Jesus, esse homem, é o cumprimento das promessas e das profecias.
Mas ele está longe, ele está na dele, ele está trabalhando. E Jesus, o texto está dizendo que depois disso, você sabe, irmão, você que estuda, você precisa tomar cuidado com vírgula. Porque sempre depois de uma vírgula, tem muito sentido. E a Bíblia diz, e depois disso, depois do quê? Depois de muito trabalho. Antes de Jesus encontrar Mateus, ele está em sua casa, e tem um paralítico sendo levado por 4 homens numa maca, mas eles não conseguem entrar. E a Bíblia diz que os 4 homens levantam esse paralítico no teto, tira as telhas e desce ele no meio do salão. E Jesus o cura. E Jesus diz, levanta-te e anda. Perdoados estão os seus pecados. Então, depois do quê? Jesus era um homem que sempre trabalhou. Jesus era um homem que não veio para passear, não veio para ter hobby. Jesus não veio para ter hobby. Jesus não veio para sair pescar ou caçar ou jogar bola. Jesus veio para pregar boas novas. Jesus veio para libertar o cativo. Jesus veio para restaurar o enfermo. Jesus veio para mostrar o caminho para o céu. E essa Bíblia diz que Jesus está no nosso meio. Jesus está aqui. Ele está passando aqui. Pastor, eu não estou vendo. Eu não estou vendo ele. Mas ele está, porque ele disse que estaria. E ele então, depois de tudo, depois de trabalho, a Bíblia diz que ele saiu. Eu e você, muitas vezes, eu tenho certeza que depois do trabalho a gente sai também. Tem gente que saiu do trabalho e veio para cá hoje. E Jesus estava trabalhando, e a Bíblia diz que ele saiu. Fazer o quê? Antes de você vir para cá, Jesus já tinha saído para te encontrar. Jesus já tinha saído antes de Júnior te buscar, jovem. Jesus já estava te esperando. Antes de você chegar, meu jovem, minha senhora, meu senhor, Jesus já tinha saído para te encontrar. Então a Bíblia diz que ele sai. E quem que Jesus viu? Jesus viu um ladrão. Jesus viu um opressor. Jesus viu um desviado. Jesus viu um vagabundo. Jesus viu um malfeitor. O que Jesus viu, irmão? E viu um quê? Publicano, chamado Levi. Sabe o que Jesus viu? Ele viu um homem que estava cobrando impostos, chamado Levi. O que eu quero dizer com você? Muitas vezes, a gente acha que Deus não está sabendo das coisas. Eu quero dizer para você que Jesus, quando olha para você, ele não vê o agora, ele vê você pronto. Está me entendendo? Muitas vezes, nós olhamos para nós como... Vou me colocar como jovens, amém? 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 Posso ou não? Muitas vezes, nós olhamos para nós jovens e a gente diz... Ah, mas eu peco muito, mas eu erro muito, eu não obedeço meu pai, eu estou enrolado, eu sou meio rebelde, eu sou assim. Só que Jesus não vê você assim, ele vê você já pronto. Ele vê você já pronto. Qual é o teu nome? Do lado do Júnior. Qual é o teu nome? Jonathan. Jesus já te vê pronto. A gente acha que Jesus ele vai ficar assim, olhando para você. Tá ruim, né? Você não quer nada comigo, né? Poxa vida. Já te chamei tantas vezes, né? Para vir aos meus pés, para se dobrar diante de mim, mas você não quer nada, né? A gente pensa que Jesus ele está olhando assim, você me troca pelo seu namorado, né? Irmão, você se esqueceu que Jesus é Deus? A gente acha que Jesus vai competir com o namorado. Jesus é Deus, irmãos. Jesus já vê você pronto. Jesus já vê você pronto. Jesus não fica olhando o seu pecado. Jesus não fica... irmão, imagina. Qual é o seu nome, filha? Que nome bonito. Imagina Jesus ficar olhando o seu pecado.
e acusando você, você estaria aqui? Você estaria diante de um Deus acusador? Mas ele vê os meus pecados, vê. Só que além dos seus pecados, ele vê você pronto. Você está aqui jovem, nós estamos aqui jovem, achando que Jesus está só nos vendo agora. Jesus está vendo você pronta. Jesus está vendo você pronto. Jesus está vendo você muito, muito, muito mais além do que você imagina. Ah, Jesus está me vendo casado, Ele está te vendo muito mais. Jesus já está te vendo lá no céu. Jesus já está te vendo lá na glória. E muitas vezes nós jovens achamos que não podemos servir a Deus. Porque de vez em quando a gente dá um beijinho na menina. Porque de vez em quando a gente faz alguma coisinha errada. A gente acha, Deus já me tirou do céu. Querido, se você perguntar para mim o tanto de coisa que eu fiz errado, e se Jesus me visse daquela maneira e falasse assim, você está fora, eu não estaria aqui. Só que Jesus já me via pronto. Jesus já me via hoje falando com você. E essa mensagem veio dele para você, para que você não se desespere. Porque os homens muitas vezes, isso é coisa de gente. Gente vê pecado no outro. É difícil ver pecado na gente. E quando a gente vê pecado na gente, a gente fala, misericórdia de mim, Jesus. Mas quando a gente vê pecado no jovem, o que a gente fala? Hã? Tem que sair desse pecado, moleque. Está vendo que isso vai te levar para o inferno? A gente já manda logo para o inferno. Mas eu quero dizer para você, jovem, Deus já te vê pronto. O homem pode olhar para você e ver só seu pecado, mas Jesus vê você pronto. É por isso que Jesus disse assim, aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Eu não lanço fora. Eu não lanço fora. Eu vou te lavar, eu vou te remir, e eu vou te levantar. Você vai ser aquilo que eu quero que você seja. Não se desespere, jovem, porque muitas vezes a gente acha que a nossa carne é fraca. Ainda bem que a carne é fraca, porque se a carne fosse forte, a gente estaria morto. Mas eu quero que você olhe para o seu amigo do lado e diga assim para ele, Jesus te vê pronto. Amém? Jesus te vê pronto. E se alguém começar a ver o seu pecado e te acusar, você fala assim, tem um Jesus que vê os meus pecados e quer me perdoar. Jesus quer perdoar os nossos pecados. Então ele sai, e quem que ele vê? Um rejeitado? Um ladrão? Ele vê um homem que tinha um publicano. Ele era um cobrador chamado Levi. Você veio aqui hoje, se você for contar a sua vida, de repente a gente vai falar, nossa, passa de pecado, menina. Esse pecado está muito pesado. Se Jesus ficasse olhando o seu pecado, Ele não está olhando o seu pecado, Ele está olhando a sua vida toda. Ele te conhece, Ele te formou desde o ventre. Não foi o papai que te projetou. Aí meu filho vai ter um cabelo assim. Ai, a minha filha vai ter uns olhinhos assim. Ah, eu quero que a boca seja assim. Foi Deus que te escolheu. Por isso esteja contente com o nariz que tu tem, amém? 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 Esteja, olha que moça bonita. Cada jovem bonita, cada jovem bonita. Seja, mas estou com muita espinha. Vai passar. Depois da espinha vem barba. Aí vem pelo, e você fala, Jeová dos crentes. Você tem que ser o que Deus projetou. Você tem que ser aquilo que realmente Deus fez. Você não pode colocar o sapato dos outros. Você tem que usar os seus próprios sapatos. Então Jesus sai, e ele não vê um rejeitado, ele vê um homem trabalhando, assentado na recebedoria. E o que Jesus diz para ele? Segue-me. Jesus fez duas coisas com Levi. Primeiro, Jesus sai, depois Jesus vê um homem. Sabe por que essa galera está aqui hoje? Porque alguém saiu e viu alguma pessoa e convidou. E Jesus sai e vê aquele homem, e aí Jesus vai fazer uma pergunta para ele. E disse ele,
Levi, segue-me. E olha só o que vai acontecer com Levi. Quando Levi viu que Jesus o viu, e Jesus o chamou para seguir, Levi vai fazer 4 coisas que você tem que fazer. A gente vai terminar a mensagem e a gente vai orar. Porque aquilo que Jesus tem que fazer, ele faz. Eu me lembro na igreja quadrangular da cidade de Londrina. Eu com 17 anos, 18 anos, 19 anos, acho que eu tinha uns 20 anos. Você não acredita o que eu fazia? Eu terminava o culto, eu ia tomar cerveja com os irmãos do culto, da igreja. A gente ia comer pizza e tomar cerveja, numa lanchonete bem longe, para os irmãos não ver. Aí lá nós comia 2 pizzas, bebia 4, 5 cervejas e ia embora. Isso é coisa que a gente deve fazer? Depois de um louvor desse aqui, a gente vai sair para a noite, para a balada? É o que a gente fazia. Imagina se o pastor pegasse. O que ele fazia? Sabe o que ele ia fazer? Ia te amar. Não pensa que pastor está aqui para te matar. Pastor tem que estar aqui para te amar. Pastor tem que estar aqui para olhar para você, jovem, e falar assim: das mãos nós vamos sair disso. Jesus vai te tirar. Você está entendendo? A gente muitas vezes pensa que é só a gente que faz coisa errada, mas olha quanta coisa errada eu fazia. Agora imagina se Jesus ficasse lá na mesa do bar. Bonito, hein? Depois de um culto aquele, aleluia, glória a Deus, você veio aqui comer pizza e uma cerveja? Tomar biro. Vou te matar, seu infeliz. Se Deus fizesse assim, talvez nem você estaria aqui hoje. Já estaria morta. Mas Jesus nos amou. Até o momento que o nosso coração se abriu. Até o momento que ele saiu e nos viu. E disse: Carlão, eu te quero. Carlão, eu tenho uma obra na sua vida, eu vou entrar no teu coração hoje. Eu abri o meu coração, ele entrou e mudou a minha história. Deixei de ser drogado. Deixei de ser bêbado. Deixei de beber cerveja após o culto. Deixei depois da ceia, porque a gente ceava e ainda ia fazer bagunça. Mas quando Cristo entra no nosso coração, ele muda a nossa vida. Quando Cristo entra na nossa vida, ele muda a nossa vida. E Deus coloca os pastores na igreja não para te excluir, mas para estender as mãos e falar: vamos orar, eu vou orar por esse jovem. Porque Deus te vê completo. Deus já te vê, irmão, do nascimento até a morte. Ele sabe o que você vai ser nas mãos dele. Sabe por que o diabo te odeia, jovem? Sabe por que o diabo nos odeia? Porque ele sabe que Deus já projetou uma vida de vitória para você. E o diabo quer destruir. E como que o diabo destrói uma jovem dessa? Um jovem desse? Como? Como que o diabo está destruindo os jovens hoje? Eu não sou jovem, por isso eu não sei. Como? Naquela época eu sabia. Agora com 52 anos eu não sei mais. Como é que o diabo está destruindo os jovens hoje? Quem pode me ajudar? Como? Como que o diabo destrói uma pessoa hoje? Os velhos não valem, só jovem. Sei. Como? Internet é coisa boa, mas tem coisa ruim, né? As coisas ruins pode destruir. O que mais? Como que o diabo está destruindo os jovens hoje? Ué, você não é jovem, não? Isso não é coisa de velho, não? Eu achei que solidão e depressão era coisa de velho. Pô, eu que tenho que estar deprimido. 53 anos, cara. Solidão, depressão. Jovem fica com solidão? Quem é jovem aqui? Já teve solidão? Tem, né, irmão? Depressão. O que mais? Ele está destruindo com drogas, com bebida. O que mais? Com sexo fora do casamento. Sexo é uma delícia e é uma bênção. No casamento. Fez fora, vai dar problema. Então você que está namorando,
Preste atenção nisso. Quer fazer sexo? Casa. Porque sexo fora do casamento é problema. E o que mais jovem quer fazer é sexo. Ou era só jovem da minha época? Parece tudo santo. Acho que eu estou vendo aqui, tudo brilhando assim na cabeça, um anjo, tudo anjo. Uma jovem falou para mim, pastor, o senhor tem que falar de sexo na igreja, porque isso é mito. Mito para o velho. Para o jovem sabe de tudo. Jovem sabe de tudo. Sexo fora do casamento é maldição. Sexo no casamento é bênção. Então diga aí para o teu parceiro do lado aí, ó, para a sua amiga, falar, sexo fora de casamento é fria. Tem que ser no casamento. Mas Jesus, ele sai e ele vai olhar para esse Levi e Mateus e vai fazer duas perguntas. Primeiro, Jesus sai e vê, Jesus o chama, segue-me. Quem quer seguir Jesus? Quer? Tá. Então ele diz assim, ó. E ele, deixando o quê? Você que tem um nome lindo, qual é que é? Deixando o quê? Tudo o quê? No caso de Mateus, deixou a profissão, deixou aquela função e seguiu. Mas Jesus não está falando para você parar de trabalhar, tá? Para nós, o que nós temos que deixar? Qual que é o nosso tudo? Chama pecado. Pecado. Nós temos que deixar todo pecado. Quem sabe o que é pecado aqui? Todo mundo sabe. Só você, Júnior? Todo mundo sabe o que é pecado. Até aquele que não é crente sabe que é pecado. Sabe o que é coisa errada. Então nós temos que, se queremos seguir Deus, nós temos que deixar tudo. Tudo o quê? Pecado. Seu namorado está fazendo você pecar? Seu namorado está fazendo você fazer sexo fora do casamento? Isso é pecado. Ou se acerta, ou tem que deixar esse namoro. Senão você nunca vai conseguir seguir Jesus. A internet está fazendo você pecar? Você tem que deixar. A Bíblia diz que Mateus deixou. Muitas vezes a gente quer caminhar com Jesus. A gente quer ser cheio de Jesus, mas não quer deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Um dia eu tive que deixar o pecado. Um dia Jesus falou assim, eu já conheço a sua história. Eu já sei o que você vai ser na sua trajetória. Mas você vai ter que escolher. Porque não é porque Jesus te vê desde o nascimento até o fim e sabe o que você vai ser, só que o que você vai ser depende da sua escolha. Porque se você não escolher a Deus, e se você não escolher deixar o pecado, eu não estou falando para ninguém parar de namorar. Eu estou falando para você namorar um namoro cristão. Então nós precisamos deixar, mas ele não deixou somente, ele deixou as coisas, e o que ele fez depois? Levantou-se. Tem gente que fala assim, Deus fala com os caídos. A Bíblia não diz que Deus fala com pecador e nem caído. Antes de Deus falar, Deus levanta o pecador e o caído, para depois ele falar contigo. É por isso que Ezequiel, ele diz assim, ponha-te de pé, e eu falarei contigo. Deus não fala com gente caída. Deus levanta o caído. E depois fala com ele. A Bíblia diz que Levi, ele deixou tudo e ele se levantou. O que quer dizer se levantar? Ter uma ação. Tem gente, irmão, que quer Deus, que quer seguir a Jesus, mas não quer se levantar, não quer fazer nada. Ah, Jesus, me leva no colo, me pega nos braços, me leva. Não, Jesus não vai levar ninguém para o céu. Quem te leva para o céu são as suas escolhas em Jesus. As suas escolhas em Jesus. Se você escolher ficar nessa terra sem Jesus,
vai ficar sem Jesus no céu. Não pensa que Deus vai olhar para uma moça bonita igual essa, como eu estou olhando, e vai falar, mas eu preciso de uma beleza dessa no céu. Vou levar essas mulheres bonitas para o céu. Esses homens bonitos, eu preciso do Giovanni no céu, vou levá-lo. Essa beleza. Não. O que nos leva para o céu são as nossas escolhas. Nós precisamos escolher Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Então nós temos que nos levantar, jovens. Tem que ter desejo de se levantar e falar, eu vou seguir a Cristo. Tem que ter desejo de se levantar e falar, eu vou parar com esse pecado. Eu vou parar com esse jogo que está me trazendo morte. Eu vou parar com essas amizades que estão me levando para longe de Deus. Amém? Sabe o que mais tira? Sei lá, traduz aí em japonês. Sabe o que tira um jovem ou uma pessoa da presença de Deus? Vocês sabem o que tira uma pessoa da presença de Deus? É outra pessoa. Um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada. Todas as vezes que eu saí da igreja, foi porque alguém me tirou. Uma namorada que eu gostava. Ah, não, só um pouquinho. Dava um sopro no ouvido da gente. Ai, arrepiava tudo. Ah, só um pouquinho vai, né? Depois a gente pede perdão aí. É assim, ou não? É um beijinho no canto da boca. Eu me lembro uma vez, eu estava firme na igreja, irmãos. Firme. Pensa num jovem firme, irmão. Mas foi uma encapetada para a igreja no culto de domingo. Uma endiabrada, bonita que só. E depois do culto, fui conversar com a irmã. Acabei levando a irmãzinha, para casa. E no caminho, ela me deu um chupão aqui no meu pescoço. Sabe aquele beijinho assim? Você sabe, né, varão? Engraçado vocês, né? Sabe de tudo, mas quando o pastor começa a falar a linguagem de vocês, vocês ficam tudo vermelho. Até parece que não acontece isso, né? Me deu um beijo aqui, um chupão aqui, e um soprão aqui no meu ouvido. Desviei. Pequei, falei, tá doido. Saí da igreja, saí da presença de Deus. Dá para acreditar nisso, jovem? Dá para acreditar nisso? Um beijo aqui e um soprão no ouvido. Foi lá tirou a mente de Cristo, virou um capeta. Caí. Me desviei. Nossa, pastor, o senhor era fraco. Não é fraqueza. A Bíblia diz que o diabo, a gente tem que resisti-lo. Mas o sexo tem que fugir. Quando o negócio começa a esquentar, você fala, para. Vamos parar, porque não vai pecar, filho. Vamos namorar mais certinho, vamos tentar fazer uma coisa melhor. Então, por que eu estou abrindo esse baú esse baú? Mas só estou abrindo alguma coisinha, né, irmão? Por que eu saí da presença de Deus? Porque eu caí na cilada do diabo. Vou levar essa menina, que é isso? Afinal de contas, não é? A irmã é crente, aleluia. Oh, glória, deixar ela sozinha nessa rua escura, que é isso? Oh, Jesus. Oh, xarabacatarabacai. Senhor, que unção. Estava indo tudo bem. Parou embaixo de uma árvore. Vamos conversar um pouquinho aqui, pronto. No outro domingo, o irmãozinho já não estava mais forte, já não estava mais na igreja, já estava desviado que só. Querido, para cair, a gente não cai, a gente não tropeça naquelas pedras grandes, são pequenininhas. A gente acaba caindo. Então eu estou abrindo meu coração para você. Por quê?
Porque eu errei muito na minha caminhada e você pode não errar agora. Então Jesus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Mas você precisa escolher. E teve um dia que eu tive que escolher voltar para Jesus. Jesus tocou no meu coração e eu voltei para o mestre. E sabe o que ele fez? Se fosse eu, talvez eu daria um chute na bunda. Vai para lá, seu moleque, safado. Mas Jesus me recebeu de volta. Jesus me abraçou. Jesus me salvou, me limpou. E falou para mim, todas as vezes que você cair, se arrependa e volta, porque eu estou aqui. Não foi assim com o filho pródigo? O filho pródigo saiu, foi embora, mas quando ele se levanta e reconhece o seu erro, volta para o pai, o que o pai faz? O recebe. E Deus nos recebe. Você não precisa ficar longe de Deus se você pecar. Peça perdão, se arrependa e volta. Ele levantou-se e fez o quê? Seguiu Jesus. Esse homem estava caído. Esse Mateus estava caído. Esse Mateus era como eu quando estava caído. E eu não caí só uma vez, eu caí um monte de vezes. Só que na nossa época, não tinha culto de jovem, não. Na nossa época, não tinha pastor que passava a mão na cabeça de jovem, não. Na nossa época, esse cabelo cheio de gel não entrava na igreja. Sabia? Na nossa época, os caras falavam, tem que cabelo de homem, rapaz. Eu falava, nossa, eu achei que cabelo de homem nascia na cabeça de homem. Pensa, o líder do jovem com esse moicano na cabeça. Se entrasse assim lá, rapaz, você ia preso. Os irmãos prendiam você. Se entrasse com esse cabelo do irmão Takemoto, tudo espetado. Ah, Jesus, vamos orar para se converter. Essas moças bonitas com esses batons, meu Deus, bicho. Irmã, vai no banheiro lá no fundo. Papel higiênico, nem ticho tinha. Papel higiênico, molha, limpa isso aí. Depois você volta, tira o pó de arroz. Chamava pó de arroz, né, irmã? Você lembra? Quem lembra? Só a luz, pó de arroz. Era uma latinha, com uma esponjinha, que as mulheres faziam assim. Quem já fez isso? Já fez, eu sei. E fazia assim, ó. Lembra, Luz? Imagina a Luz chegando nesse jeito. Meu Deus do céu, chegou Jesus. Ai, está repreendido. Fica lá fora todo cão. Que entre só essa mulher. Mas Deus, Ele foi trabalhando na vida desses líderes. E esses líderes foram entendendo que eles precisavam abraçar esses jovens. Em vez de pôr fora da igreja, tinha que trazer para a igreja. Jesus Cristo, Ele nos recebe. Hoje nós estamos na era que não há nem satisfação mais com o que temos, né, Luz? Tem uns que tem um pelinho curto, quer pôr um pelo grande. Fica tudo assim o olho, ó. Né? Assim. Jesus te ama desse jeito. E Jesus está aqui para te receber. Então a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. Caiu, se levante e siga Jesus. Porque Jesus vai transformar a sua vida. E para nós terminarmos, ele fez a quarta coisa, no próximo versículo. Mateus fez o quê? Um grande, aonde? Cara, foi impactante. Mateus, ele não esperava que a vida dele ia se encontrar com Jesus. Sabe o que esse cara faz? Vai na casa dele, faz uma festa tremenda. Sabe por que eu e você, jovens, não temos atraído mais jovens para a igreja? Porque a gente não faz festa. Nós estamos numa época que devia ser diferente. Os jovens cristãos estão retraídos dentro da igreja. Fora eles se soltam. Mas quando vem para a igreja, parece que veste uma roupa de santidade. Levanta a calça, né? Aí quando sai,
Aí tem uns que andam com a calça lá embaixo, parecendo azul, não sei se é zorba, o que é aquilo. Para nós fazermos festa, banquete na nossa vida, nós precisamos ter relacionamento com Jesus Cristo. E você pode começar hoje a orar e falar: Jesus, eu quero me relacionar contigo. Porque banquete e festa fala de alegria, fala de festa. E só vai ter festa na sua vida, na sua casa, se Cristo estiver na sua vida. Só que quando ele se converte, o que ele faz? O que ele faz para essa festa? Havia ali o quê? Uma multidão de... Quem que estava na festa? O Mateus olhou para todos os cobradores de impostos. Na minha casa, vou fazer uma festa, um banquete. Vem, 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 vem. Quem mais estava lá? E outros que estavam com ele à mesa. Acabou os amigos publicanos, vem você mesmo, vem você mesmo. Porque afinal de contas, querido, quem que rejeita uma festa? Um banquete. Falou de comida, meu filho. Naquela época e hoje, vamos lá, cara. Está cheio de gente. Mas no meio desse povo todos, quem está lá? Quem está lá? Vou apresentar para você um amigão aí. Encontrei ele ontem. E já parei, eu não vou nem cobrar imposto mais. Ele mandou seguir ele, eu vou seguir ele. Estou seguindo ele. Quem é ele? Aquele lá. Aquele lá. Sabe, jovem, se você começar a sair aí fora na sua escola e falar assim: vou te apresentar um amigo chamado Jesus. A minha vida como jovem começou a melhorar com Cristo quando eu comecei a chamar os jovens para Jesus. Porque antes, quando eu via uma jovem, eu chamava para mim. Nossa, já queria namorar. E às vezes, quando chegava uma moça bonita na nossa igreja, no meio de jovens, havia uma guerra santa. Já viu aquele filme lá, A Guerra dos Santos? Havia uma guerra entre os jovens. Opa. Sou o mais velho do grupo aqui, hein? Primeiro é eu. Se não der certo, depois vocês vão lá e conversam. Mas nós tínhamos um jovem, que era o nosso líder. Por isso, líder, se você não for exemplo para esses, nós tínhamos um líder chamado Éder. Pensa num cara íntegro. Pensa num cara que tinha uma vida com Deus. Que a gente olhava assim: mas como que o Éder... ele não cai. Um cara bonito, estudado, um cara culto. Fala: cara, esse cara, o Éder, você não vai namorar? Vai chegar o meu dia. E a gente namorava as meninas todas. E a gente falava: esse Éder está doido. E ele firme com Jesus, firme com Jesus, firme com Jesus, firme com Jesus. Sabe onde está o Éder? Firme com Jesus. Era uma decisão pessoal dele com Deus. O problema nosso é que muitas vezes nós não fazemos um projeto pessoal de seguir a Deus. E a gente começa a seguir as pessoas. E através desse Éder, eu comecei a entender que eu precisava me consertar com Cristo. Até o dia que Cristo me lavou, me resgatou, e hoje eu estou aqui dizendo para você: comece a convidar os seus amigos para conhecer Jesus. Não tenha vergonha de Jesus. Fale para o seu namorado, fale para o seu amigo, fale para o seu professor. Convide eles, fale: olha, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas você é isso, mas você é aquilo. Mas Ele é o Senhor da minha vida. Ele vai mudar a minha história. A Bíblia diz que Ele se levantou e chamou as pessoas para conhecer o Mestre. E eu quero orar com você. Obrigado pela sua atenção. Que você possa sair daqui hoje. Não olhe os pastores. Muitas vezes você olha o pastor e fala: esse cara não teve infância, esse cara não errou, esse cara não pecou. Ao contrário, todos nós erramos e pecamos na nossa infância e ainda hoje. Mas Jesus está nos sustentando. Eu queria deixar essa mensagem para você, jovem. Ninguém dava nada para Levi,
Ninguém dava nada pelo Mateus, mas Jesus deu. Talvez você está aqui, seu pai já ficou bravo, sua mãe já ficou brava com você, e com razão. Talvez até o professor, né, Seide? Já chamou o pai lá, já deu um ovo, até no pai, porque não quer estudar, não quer isso. Mas eu quero dizer para você, Jesus nos dá oportunidade, mas a oportunidade passa. E a oportunidade que passa, tem gente que diz que volta. Pode voltar, mas demora. Então você tem que agarrar as oportunidades que Deus está te dando. Hoje é uma oportunidade de você se levantar e de você orar e de você falar: eu vou seguir esse Cristo. E eu vou aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. E Ele vai fazer eu caminhar na presença dEle. Vamos colocar em pé? Amém? Vamos orar?